E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. Prisão após condenação pelo júri é imediata, independentemente da pena, decide Supremo Tribunal Federal. O caso levado ao STF é de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça que afastou a prisão de um homem condenado pelo Tribunal do Júri por feminicídio duplamente qualificado e posse ilegal de arma de fogo. Na ocasião, o STJ entendeu que o réu não pode ser preso somente com base na premissa da soberania dos vereditos do júri, que é prevista na Constituição Federal, sem qualquer outro elemento para justificar a medida no caso concreto e nem a confirmação por colegiado de segundo grau ou esgotamento das possibilidades recursais. A decisão se baseou na jurisprudência do próprio Supremo, segundo a qual a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Em recurso, o MP de Santa Catarina alegou que a soberania dos vereditos do júri não pode ser revista pelo Tribunal de Apelação. Nesse caso, a soberania dos vereditos do júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. E esse foi o entendimento, é o entendimento atual do plenário do Supremo Tribunal Federal em decisão com repercussão geral. Prevaleceu nesse caso o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Acompanharam o relator os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. A Corte também deu interpretação conforme a Constituição ao dispositivo do CPP, Código de Processo Penal, alterado pela Lei Anticrime, a 13.964, lá de 2019, que diz que só penas superiores a 15 anos têm execução imediata. O ministro Gilmar Mendes abriu uma divergência. Para ele, a execução só pode ocorrer ao fim do processo. O decano do STF entendeu, no entanto, que pode haver a decretação de prisão preventiva, por exemplo. Ele foi acompanhado, nesse caso, pelos ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, atualmente aposentados. O ministro Fachin abriu uma terceira possibilidade. Para ele, a execução imediata só vale para condenações superiores a 15 anos, nos termos da lei anticrime, e assim foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux, que, por sua vez, fez uma ressalva, que em caso de feminicídio, a prisão deve ser imediata, ao que o ministro Fachin aderiu a esse adendo. O caso começou a ser analisado no plenário virtual, mas foi enviado ao plenário físico após pedido de destaque do ministro Gilmar, tendo sido retomado presencialmente somente no dia 11 de setembro desse ano. O ministro Barroso manteve o voto dado no plenário virtual e propôs a tese de que a soberania dos vereditos do júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena aplicada. Segundo o relator, a execução imediata não viola o princípio da presunção de inocência e também destacou que só o tribunal do júri pode julgar esse tipo de crime, crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhuma corte possa substituir a decisão do júri. O ministro citou alguns dados do Tribunal de Justiça de São Paulo que dizem, por exemplo, nas decisões proferidas por júris paulistas entre 2017 e 2019, a Corte, segunda instância, somente ordenou a devolução do caso para nova análise a pedido do réu, cerca de 2% dos casos. Já em recursos da acusação, isso ocorreu apenas em 1,5%, 1,46%, para ser mais exato, das vezes. E mesmo tais determinações não significam a absolvição do réu. Segundo ele, a presunção de inocência do réu é apenas um princípio e não uma regra. Por isso, pode ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais que sejam colidentes. Na visão do relator, a soberania do júri prevalece sobre a presunção de inocência, que não é violada nesses casos. Destaca também que isso é importante, né? E até foi colocado pelo ministro Alexandre de Moraes.
o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a execução imediata não deve ser confundida com violação do princípio da presunção de inocência, uma vez que houve uma condenação, no caso, pelo júri. O júri, segundo ele, é a sociedade julgando aquela pessoa. Então, a sociedade disse que aquela pessoa deve ser condenada. No caso, a presunção de inocência resta afastada naquele momento em razão da soberania do tribunal do júri. E aí o ministro Dias Toffoli, por exemplo, diz que somente se justifica a anulação do julgamento do júri quando houver contrariedade às provas dos autos. Vejam que, caso contrário, deve ser respeitada a soberania dos júris. O ministro Toffoli também é relator de um caso de grande repercussão, que se trata da decisão do júri no incêndio da Boate Kiss. Vejam que o ministro Toffoli ele é um grande crítico da forma do tribunal do júri em si. Ele é bastante crítico e já externou isso diversas vezes, mesmo dizendo desse olhar romântico dos juristas, né, de alguns juristas, ele é crítico. Vejam, de qualquer forma, que na questão do júri, e aí é importante destacar, 3 correntes. Logrou êxito, ou restou vencedora, a tese do ministro Luiz Roberto Barroso, que considerou aplicação imediata, cumprimento imediato da pena no caso das condenações do Tribunal do Júri, sem qualquer ressalva, sem qualquer viés contrário a isso. E aí, evidentemente, que 3 possibilidades foram abertas, as outras 2 apresentadas pelo ministro Gilmar Mendes e pelo ministro Fachin. É algo que demorou para ser discutido pelo STF e, com a devida vênia, discordo. Discordo veementemente. Porque, por mais que o Tribunal do Júri tenha essa previsão constitucional, não quer dizer que não é. Não quer dizer que, em muitos casos, não haja uma pressão popular, não haja uma espetacularização, como é o caso da Boate Kiss, e isso deturpe a visão da sociedade. É perigoso. É perigoso. Abre uma vala, um buraco aí no ordenamento jurídico, porém, esse é o entendimento atual do STF. Presunção de inocência é só um princípio, não uma regra. Estranho. A Constituição não fala exatamente isso. Presunção de inocência não é só princípio, ele é regra. Presume-se inocente até que se prove o contrário. Ah, mas tem uma decisão de primeiro grau. Ah, mas tem uma decisão de segundo grau. Bom, paciência. Mas aí, daí para considerar culpado apenas após a sentença de primeiro grau, não é muito grande a distância. Então, reflitam sobre isso. Certo, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de nos seguirem lá no @DescomplicaDireito, no Instagram, no formato podcast, no Spotify, e também se inscrevam nos nossos canais, tanto do Telegram quanto do WhatsApp. Certo? É isso por hoje. Um abraço a todos e todas. Até mais.